Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula. Hoje em Ciências nós vamos revisar alguns conteúdos que nós já vimos. Você deve se lembrar que nós estávamos falando sobre calor, como o Sol é a nossa principal fonte de calor, já que ele aquece a Terra, né? Também nos ilumina. Nós comentamos que há fontes naturais e artificiais de calor e que o calor é uma forma de energia térmica. Sendo uma forma de energia térmica, ele não é algo que a gente pode tocar, mas é algo que a gente sente. Nós produzimos calor. Quanto mais a gente se agita, se exercita, mais o nosso corpo esquenta, não é verdade? Mas nós também perdemos calor em determinadas situações. Por exemplo, você passou o dia todo lá na piscina, né? Quando você sai, vem aquele vento, você. Uau! Que frio! Porque o seu corpo está perdendo, né, o calor que você tinha acumulado até então. Você parou de se mexer, parou de se exercitar, né? Mesma coisa se eu pegar um monte de cubo de gelo lá e ficar lá segurando. O que vai acontecer? A temperatura do meu corpo vai abaixar, porque a minha temperatura quentinha, né, vai sendo transferida para essa temperatura menor do gelo. É isso que acontece, gente. É sempre o corpo com maior temperatura que transfere para o corpo com menor temperatura. Você sabia disso? Então, quando a gente recebe calor, o corpo esquenta, a temperatura aumenta, e quando a gente perde, o corpo esfria, a temperatura baixa. Existe a transferência espontânea do calor, né? E ela só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo lá. Tem uma panela cozinhando, não sei que alimento, mas nós sabemos que o calor do fogo é transferido para a panela e depois para esse alimento. Tudo bem? Então a temperatura vai aumentando. O que acontece com o alimento? Ele recebe calor, a temperatura aumenta, e caso eu tire essa panela do fogo, aos poucos, tanto a panela quanto o alimento vão perder calor, né? O corpo vai esfriando e a temperatura vai diminuindo. E essa transferência espontânea só acaba quando eles atingem a mesma temperatura. A temperatura normal do nosso corpo é cerca de 36 graus. Você sabia disso? Se você for em determinados lugares, né, que medem a sua temperatura, preste atenção nisso, né? O nosso corpo está constantemente trocando calor com o ambiente, né? E existem formas, né, de que a nossa temperatura não baixe demais, não se eleve demais, né? Por exemplo, quando a nossa temperatura aumenta, a gente sua. Por quê? Porque o nosso corpo esquenta tanto, 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 que o nosso corpo acaba produzindo suor para esfriar, né? Para que a nossa temperatura baixe um pouquinho. Já quando a gente está com frio, os nossos pelos se arrepiam todos para tentar segurar o ar próximo da nossa pele e não permitir que o calor saia do nosso corpo. Não é interessante como o nosso corpo é esperto dessa forma, né? Naturalmente inteligente? O instrumento que a gente usa é o termômetro, né? E aqui no Brasil a gente usa os graus Celsius. Nós falamos também sobre os três estados de materiais. E se lembrar que sólidos representam uma forma dura, bem definida, né? Independentemente do recipiente onde se encontra, ele consegue manter a forma. O líquido não mantém a forma, o líquido vai ter a forma do recipiente em que ele é colocado, como você vê aqui. E os gases não têm forma nem volume, né? Sendo que eles vão ter a forma de onde eles estão ali naquele momento, né? Os estados físicos desses materiais se alteram, né? Conforme o local e conforme o recebimento ou perda de energia. Por exemplo, chocolate, se a gente esquenta muito, ele passa de sólido para líquido, né? Mesma coisa um sorvete. Água, se a gente bota no freezer, passa de líquido para sólido. Se a gente ferve, passa de líquido para gasoso.
e assim vai. Nós temos essas grandes mudanças, né, de temperatura que acabam mudando o estado dessas matérias, né, desses materiais. Uma curiosidade é que a água é muito útil para abrir um frasco de vidro com tampa de metal. Olha que interessante. Ela dilata e ocupa mais espaço quando está próxima do ponto de congelamento, né? Então, é por isso que a gente não pode colocar uma garrafa de vidro no freezer. Mas, quando a gente coloca na tampa de metal, lá num pote de palmito, por exemplo, isso acaba fazendo com que o metal mude e a gente consiga abrir de uma forma mais fácil. É muito interessante, né, como a água se comporta dependendo da temperatura. Nós falamos também de bons condutores de calor e maus condutores de calor. Vocês devem se lembrar que o metal é um bom condutor de calor e essa característica faz com que o calor da chama seja transferido para a panela, por exemplo, de uma forma muito rápida e fácil, né? O corpo humano e grande parte dos metais são ótimos condutores de calor, enquanto alguns maus condutores de calor são isopor, madeira, cortiça, vidro, lã, cerâmica, silicone e o próprio ar. É por isso que no inverno, por exemplo, a gente usa roupas pesadas, né? Porque são maus condutores de calor, então o calor fica aqui, né? É por isso que a gente não congela no inverno. Falamos também sobre o aquecimento global na nossa última aula. Vocês devem se lembrar que falamos que aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta e que isso ocorre devido ao efeito estufa, que é um evento que acontece normalmente, né? Mas tem se potencializado devido à emissão de gases no mundo, né? Devido à poluição, por exemplo. Então, isso aumenta a quantidade de gases, aumenta a temperatura do planeta e, portanto, gera o que nós chamamos de aquecimento global. Aqui nós vimos esse gráfico, né, que mostra a radiação solar refletida pela superfície da Terra e o aumento dos gases ali do efeito estufa, que acaba dificultando a saída da radiação solar da atmosfera e, portanto, fica mais quente. Falamos também sobre algumas atitudes que podemos tomar para diminuir a emissão de gases e efeito estufa, né? É claro que não só por esse motivo, mas são atitudes que podem mudar tudo, né? Todo o nosso meio ambiente. Andar a pé, por exemplo, de bicicleta, dar preferência ao transporte público, né? Isso gera menos gases na atmosfera. Diminuir o consumo de carne, uma vez que os rebanhos eliminam uma grande quantidade de gases, além do que é necessário muita água para fazer, né? Para produzir carne. Pensar bem se você deve comprar um produto, né? Um determinado produto, para ver se você não vai gerar mais lixo para o meio ambiente. Dar preferência ao consumo de produtos fabricados próximos aos locais onde você mora, entre outras atitudes que podem literalmente mudar o planeta. Tudo bem? Esses foram alguns conceitos que a gente viu, gente. Eu passei rapidinho porque é só uma revisão, mas eu espero que você consiga estudar mais a fundo esses conceitos usando o nosso material, ok? Bons estudos!